gente? Ah, agora foi. Agora foi. É sempre assim, com emoção, é sempre melhor, não é mesmo? Quando Então, acontece né, isso, e quando olha que eu tava acontece isso, é mandando que a live é convite boa. esses dias, quando ele voltava, dizia que não podia participar, eu já tava ficando agoniado. Ah, imagina. Vamos falar muito de porcelanataria hoje. Vamos falar, né, sobre essa grande tendência. Bora. Eu tô mandando o convite pro Michel, ele também não tá O conseguindo Michel, entrar. ele vai entrar comigo daqui a pouco, a hora que a gente for fazer um teste de resistência nas nossas lâminas. Pode ser? Que daí assim acho que fica melhor, não fica tão carregado e a gente consegue fazer num contexto melhor. Pode ser? Tranquilo, tranquilo, Daiane, tranquilo. Daiane, o pessoal já conhece eu e o Zé, a gente nem vai se apresentar, a gente vai largar já para ti se apresentar e daí nós já vamos partir com tudo. Maravilha, maravilha. Gente, vocês estão me escutando certinho? O áudio tá legal? Tá tudo Bom, certo? tá bom. Bom, vamos lá então. Eu me chamo Daiane, né? Eu sou do mundo porcelanataria. Algumas porcelanatarias já me conhecem dentro desse meio, né? E quem me conhece, eu tenho certeza que sabe como eu sou apaixonada por esse universo, né? Como eu sou apaixonada pela porcelanataria e como eu venho buscando cada vez mais, né? Trazer novidade da porcelanataria aqui para o Brasil. Então, assim, eu sempre costumo dizer, a Daiane, ela nunca caiu de paraquedas nesse mercado, né? Eu tenho uma grande trajetória aí no segmento de revestimento, no segmento de acabamentos, né? E a porcelanataria, eu posso dizer que é a minha grande paixão. Então, eu busco cada vez mais trazer para o nosso segmento, né? Não só falando de material, não só falando de específico produtos, mas falando também trazer mostrar para o arquiteto especificador que a porcelanataria veio para ficar. O porquê a porcelanataria hoje é a melhor opção para a gente poder fazer as bancadas, né? Então, assim, eu sou representante comercial há mais de 15 anos, né? Trabalho com porcelanatos, trabalho com um nicho de mercado aí de alto padrão, eu posso dizer assim, com os nossos produtos. A gente importa alguns produtos, né? Então a gente tem uma curadoria nível mundo, traz aqui para o Brasil, a gente costuma dizer sempre os melhores produtos para os nossos segmentos. E na porcelanataria não seria diferente, né? Então a gente fez uma curadoria e trouxe hoje para o Brasil os melhores produtos para atender o nosso segmento. E claro, algumas pessoas me chamam de blogueirinha, outras pessoas me chamam de Daiane realmente é embaixadora da porcelanataria, mas eu posso dizer para vocês mesmo que a Daiane, ela é apaixonada pela porcelanataria, que é minha grande paixão mesmo, e eu sempre vou buscar o melhor para todos nós. Fechou. Não, e é muito interessante, né, Daiane, que na verdade você dá um up para a rapaziada, né? A rapaziada faz as postagens, marca o mundo da porcelanaria e você reposta de novo. E isso, querendo ou não, dá um up para a gurizada, né? Com certeza. Porque o que acontece, gente? Eu costumo sempre dizer assim, nós temos o nosso mercado, que é a porcelanataria, a gente pode dizer que é um mercado novo no Brasil, concordam comigo? Sim. É um mercado novo no Brasil. Mas o que acontece? Isso já na Europa, enfim, em outros países, isso já acontece há muitos anos. Então, quando a porcelanataria chegou aqui no Brasil, arquitetos e especificadores ainda ficaram com algum receio em especificar o próprio porcelanato, né, para as bancadas. A maior dúvida é, porcelanato tem ou não tem resistência? Quando vocês vão fazer um orçamento para o cliente ou para um arquiteto especificador, essa não é a maior dúvida? Vai ter resistência? Não vai trincar? Né? Como funciona a estruturação das quinas? Então, assim, essa foi uma das grandes barreiras da porcelanataria lá atrás. Quando eu digo lá atrás, gente, não é muito lá atrás, não. Vamos dizer aí, 5 anos, né? Então, Isso eu aí. posso dizer que hoje a porcelanataria já quebrou essas barreiras, né? Daiane, me considero uma pessoa à frente que fez com que isso, cada vez mais, eu costumo dizer, os meus videozinhos que eu fazia lá atrás, né? Bem caseiros mesmo, eu pegava o porcelanato, mostrava aqui o diferencial do porcelanato e tudo mais, e isso eu creio que eu tenho ajudado e colaborado muito e trouxe esse pessoal da porcelanataria para muito próximo de mim. Né? Por quê? Porque eu sou apaixonada mesmo pelo segmento, então eu preciso trazer, é claro, mostrar para o arquiteto especificador, quem especifica o nosso produto, que é a melhor opção. Porque assim, as dúvidas são inúmeras, né, gente? As dúvidas são inúmeras em relação a cortes e tudo mais, então a gente precisava quebrar esses paradigmas. Então a gente deu um pezinho lá, e agora a gente pode dizer que a gente só vai, né? Então, Daiane, entrando nesse mesmo foco aí que você falaste,
Dentro desses 5 anos, a gente evoluiu muito, né? A porcelanataria Muito. deu uma bucha fora do sério, né? E hoje a gente fala ainda no porcelanato, trabalha com porcelanato, só que o que está vindo forte é a ultra compacta. E eu queria que você colocasse a sua posição sobre a ultra compacta. Então, na realidade, hoje, os ultracompactos, a gente fala que é a evolução do próprio porcelanato, certo? São produtos distintos? Sim, são produtos distintos, mas ele é a evolução do porcelanato, né? Tanto em massa, qualidade e tudo mais. Quando a gente entra nas lâminas ultracompactas, que são produtos ultracompactados mesmo, né? Eles são compactados a uma tonelada muito grande, onde dá resistência a esse produto, mas ele ainda segue a linha, né, da evolução do porcelanato. Então Daiane, eu posso falar um pouquinho sobre as nossas lâminas em específico? Eu não vou ficar Pode. fomentando muito marca aqui, mas eu creio que vocês sabem que hoje nós temos uma marca própria, né? Que nós trouxemos nossas lâminas coreanas, e isso que a gente quis trazer para o Brasil, o diferencial, trazer o melhor produto. Ou seja, não somente para a qualidade em específico do produto, porque hoje a gente sabe, vamos comparar, porque a gente vai ter que chegar a esse ponto de comparação, certo? Vamos comparar um porcelanato com uma lâmina ultracompacta. O porcelanato tem resistência a manchas? Tem resistência, sim, certo? Porque ele absorve, ele tem quase absorção nula, então ele não vai manchar com facilidade. A lâmina ultracompacta também, né, tem absorção quase nula, então eles têm esse comparativo. Então, qual seria a diferença hoje de um porcelanato e uma ultracompacta? Basicamente, quando a gente fala em espessura também de produtos. Hoje a gente tem produtos a lâminas de 12, 15 milímetros, específicas do mundo porcelanataria são 12 milímetros. Hoje a gente tem porcelanatos de 5, 7, enfim, até 12 milímetros também. Mas o que acontece? Na fabricação, vocês vão poder dizer melhor do que eu sobre isso. No processo de fabricação, muitas das vezes ainda precisa fazer a sustentação da bancada, concordam comigo? Né, com outro material para que traga realmente a qualidade. Independente da espessura, gente, eu sempre vou dizer, independente da espessura do porcelanato, se ele estiver bem estruturado, tem qualidade sim. Tá? Você pode indicar para uma pia de cozinha, tendo a estruturação e sendo bem feito com uma mão de obra qualificada. A lâmina ultracompacta, ela veio para o mercado justamente até no processo de produção, né? Até no processo de produção, vocês que executam as bancadas, isso facilita muito, né? O produto que a gente trouxe, Fubori, que ele está aqui atrás, eu vou pedir para os meus universitários depois erguer um pouquinho mais e se aproximar para vocês verem a massa que a gente trouxe, que é o Fubori, né? Que é o corpo todo do produto, facilita ainda mais, certo? Além de ser um produto que, se a gente falar de porcelanato, a gente chama o guardião de técnico, certo? Quando a gente fala de lâminas ultracompactas, a gente fala que é o corpo todo, né? E nesse caso, além do corpo todo, da massa e da superfície serem iguais, o Fubori, os veios se ultrapassam por dentro do produto. Ou seja, conseguiram compreender? Ou seja, um marmorizado que a gente está aqui, ó, esse produto que eu vou levantar aqui para mostrar para vocês, esse produto que está na parte de cima, conseguem ver bem, visualizar bem? Sim. É a parte de trás do produto, certo? Então, o veio ultrapassa o produto. Então, aqui a parte de trás, o produto de baixo é a parte da frente. Então, isso facilita muito, até mesmo nas tendências que a gente está lançando no mercado hoje. Para você fazer um rebaixo italiano, né? Para você fazer um corte especial. Porque a porcelanataria é a personalização, né? Ela é um diferencial. Então, esse produto realmente veio para cada vez mais fortalecer, né, o diferencial das bancadas. E vamos continuar falando garjão de bancada de porcelanato, mas com um produto de ultracompacto, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, ele é a evolução do porcelanato com muito mais qualidade, né? Enfim, por conta também até facilitando a produção de vocês. Zé, fazer uma pergunta, Zé? Ô Araújo, será que se eu sair eu consigo voltar? Porque minha tela ficou preta que eu não tô vendo vocês. Ah, você não está enxergando. Por isso que você está conversando, então, e a gente está ouvindo. Eu tô tentando ajeitar aqui, tô batendo Gente, o dedo, vocês me mas perdoem, se eu não tá estiver dando falando, certo. vocês podem me Se eu interromper, sair, por eu vou. favor. Hã? Não, tá tranquilo. Pode sair que depois eu te chamo. Pode sair. Então vai, mas pode me chamar já na hora, só para ver se volta. Beleza. Então.
Então, Daiane, como nós estávamos conversando, né, a evolução da porcelanataria e nos deparamos com a Ultra Compacta, e você até falando sobre a Ultra Compacta, ela é tão bom de trabalhar que ela te dá a possibilidade de você trabalhar até com ela Slim. Exato. Bom, você viu, você estava na Expo, né? Vários projetos lá, ela Slim. Exatamente. Então, amplia cada vez mais o portfólio da porcelanataria, né? Facilita a produção. E eu sempre costumo dizer, hoje, a porcelanataria, ela sempre foi um processo artesanal, um processo delicado, um processo que traz essência para dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, não estou desmerecendo nenhum outro segmento que trabalha com mármore, granito, né? Que também pode ser feito isso, é claro, mas a porcelanataria permite realmente trabalhar no personalizado, né? E como você comentou do Slim, esse é o produto ideal para você poder fazer, né? Um rebaixo italiano hoje fica lindíssimo, né? Então, justamente o produto veio para trazer todas essas melhorias, né? E claro, os diferenciais também. Hoje, se você emoldurar, eu costumo sempre dizer isso, tá? Eu costumo sempre pontuar isso. Se você emoldurar esse produto aqui que você está vendo atrás, não tem como de você não dizer que não é um mármore nobre, certo? Claro que hoje, se a gente falando um pouquinho mais de pedras naturais, elas têm o seu encanto, elas têm a sua beleza, jamais vão perder isso no mercado, né? Porque quem realmente utiliza-se a pedra natural, o mármore, né? Enfim, vai continuar utilizando. Falando-se um pouquinho de consciência ambiental, jamais que vai acabar esse produto no mercado, as pedras naturais, mas isso aqui é a inovação, né? Porque porcelanataria a gente poderia até colocar como garjão de inovação mesmo de mercado, né? Então, se você emoldurar esse produto, você pode realmente dizer que ele é um mármore, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta aqui. Quais são as vantagens das bancadas em ultra compacto? Na verdade, são inúmeras, né? Uma das vantagens, as pessoas sempre costumam pedir, a primeira vantagem. Ah, mas é vantagem, eu vou gastar menos comprando uma lâmina ultracompacta do que um mármore nobre? Vai depender muito, é claro, daquilo que você está comparando de produto no mercado, certo? Então, hoje, se você comparar, por exemplo, uma lâmina ultracompacta com um granito mais tradicional do mercado, certo? Claro que a lâmina ultracompacta, com todos os seus diferenciais, ela vai se tornar um valor um pouquinho mais alto, né, comercialmente falando, mas os seus benefícios, custo-benefício a longo prazo, ele se torna, então, a melhor opção, certo? Então, a gente sempre precisa pontuar quais seriam os benefícios no geral. Se falando-se em preço, né, quando a gente começa a falar em preço, que realmente é um diferencial, a gente precisa comparar o quê, né, e a comparar ao longo prazo se esse produto vai te dar garantia ou se não vai te dar garantia, né? Então, falando-se um pouquinho, por exemplo, do granito, né, a resistência do granito em relação ao manchamento de uma lâmina ultracompacta. Daqui a pouquinho eu vou chamar um universitário aqui para a gente fazer um teste ao vivo aqui em relação ao manchamento, mas não só o manchar com o vinho. Por exemplo, o vinho a gente sabe que se você colocar hoje num granito, ele vai manchar com facilidade. A gente sabe também que numa lâmina ultracompacta não vai manchar com facilidade. Mas a gente vai colocar o vinho aqui e a gente vai aquecer esse vinho, tá? E vai medir a temperatura para a gente entender até quanto essa lâmina suportaria tanto o aquecimento quanto o manchamento. Então, a gente vai intensificar aqui o nosso teste, né, da mancha, né? E, claro, e as outras inúmeras qualidades e diversidades, que é o produto risca. Quando a gente fala de riscar um produto, tudo aquilo que você quer riscar, você risca. Concorda comigo? Se você pegar uma faca, né, e começar, um produto polido principalmente, se pegar uma faca e começar a, né, com toda a sua força, fazer ali, é claro que o produto vai riscar. Mas ele não risca com facilidade, certo? Então, assim, no dia a dia, você cortando alguma coisa, ele não vai riscar com facilidade, né? Então, eu sempre costumo pontuar isso. Não risca com facilidade, não mancha com facilidade, desde, claro, que você tenha um cuidado ideal ali do seu produto. Aqui que eu ia antes no caso de nós prosseguir, eu só ia responder o Brutus. O Brutus falou sobre a questão do rebaixo italiano na lâmina. Às vezes, no decorrer da conversa, a gente diz rebaixo italiano. Você falaste sobre o rebaixo americano. Dá para fazer na lâmina ultra compacta, como dá para fazer, a gente faz também como se fosse o teu rebaixo, o rebaixo Brutus. Exato. Como a gente corta, como a gente corta ela e só faz aquele rebaixo, e a gente, muitas porcelanatarias não têm a
a jato d'água, como eles usam, mas a gente consegue fazer ela também normalmente. E às vezes a gente diz sobre essa questão do rebaixo, mas a gente consegue fazer ela na lâmina tranquilamente, da mesma forma que eles fazem. Claro que a máquina ela te dá aquela agilidade, né? Mas manualmente, como a gente trabalha, e a gente, como diz o Alessandro, a gente é artesão do porcelanato, a gente consegue fazer esse rebaixo normalmente, tranquilamente e, claro, como eu falei, a máquina ela te dá aquela agilidade, mas a gente consegue entregar também o mesmo trabalho. Exatamente. Então, pegando esse gancho um pouquinho, daí eu vou chamar o Michel, que ele tem mais experiência técnica, né? Eu, Daiane, eu sou a pessoa que desenvolvo os próprios produtos. Eu faço a curadoria, né, nos outros países e trago os melhores produtos aqui para o Brasil. O Michel, ele fica mais na parte, né, dessas tendências, porque ele morou muito fora do Brasil, né? Morou muito tempo fora do Brasil. Então, ele entende um pouquinho mais dessa tendência que vem lá da Europa, né? Então, daqui a pouquinho eu vou chamar ele vai entrar um pouquinho e abordar mais esse assunto, que ele é mais especialista. Tá, beleza, então. Que eu ia te perguntar? Hoje em dia, você tem as representações, Sim. além das lâminas full board, como você mesmo colocou, né? Que é o mesmo segmento de veio. As outras lâminas, elas estão tendo uma saída boa ou ainda você continua bastante na saída do porcelanato? Na realidade, hoje, eu, Daiane, eu sou representante da Mozart há muito tempo, há muitos anos. A gente trabalha com os produtos até 1,20 por 2,40, tá? Não são produtos técnicos. Na norma da BNT, a gente não pode considerar um produto técnico, mas a massa do nosso produto e a superfície são muito próximas. Então, eu tenho que considerar ele um produto esmaltado. Mas é também um produto excelente, a gente continua trabalhando com ele no mercado muito bem, né? Mas ele ainda não se enquadra numa lâmina ultracompacta ou num produto técnico. Tá? Então, a gente também trabalha hoje com os porcelanatos 1,20 por 2,40 e traz da Coreia hoje as lâminas ultracompactas 3,20 por 1,60. Então, uma pergunta que nós temos aqui. A pessoa perguntou assim, ó, qual o material adequado para bancada de cozinha? Porcelanato ou ultracompacto? Responde aí, né? Essa pegou, né? Essa pegou porque nós estamos no meio caminho. Na realidade, tanto um quanto o outro são adequados para você utilizar na cozinha, tá? É o que eu disse para você. Hoje, Daiane, com a expertise que eu tenho de mercado, eu indicaria tanto um quanto o outro, mas com restrição no porcelanato, em trabalhar ou com porcelanato técnico ou com o porcelanato que a massa é muito próxima da superfície. Né, que é os porcelanatos que nós trabalhamos. Justamente por essa questão, se trincar, se quebrar, se lascar, né, para ter um fácil reparo e tudo mais. Então, eu indicaria tanto o porcelanato quanto a lâmina ultracompacta, tá? Tanto um quanto o outro podem ser tranquilamente para uma bancada de cozinha, para uma ilha, né? Até mesmo porque são grandes formatos, então você consegue trabalhar muito bem em questão de medidas também, né? Trabalhando com 1,20 por 2,40. Você não precisa de tanta emenda, mas tomando sempre cuidado em relação ao porcelanato com essas questões, né? Trabalhar aí com técnico ou trabalhar com a superfície muito próxima, como eu disse, né? A massa muito próxima da superfície e também trabalhar com os grandes formatos para não ter que ficar emendando porcelanato toda hora, né? Que, de uma certa forma, isso acaba não deixando um design legal, enfim, né? Então, às vezes, acaba querendo economizar e não fica legal e a gente tem que sempre indicar aquilo que é o melhor, então trabalhar com os grandes formatos é sempre a melhor opção. Eu só vou responder o menino ali que ele fez uma pergunta para mim e ele perguntou por que não fazer uma cozinha com ultra compacto sem distensionar? Pelo seguinte, porque no momento que você abre cuba, você abre o buraco do cooktop, para o nicho do cooktop, você precisa distensionar. Porque senão ela corre o risco, porque como ela é prensada e ela tem muita tensão, se você não distensiona ela, ela tem um grande risco de trinca. Então a gente tem que distensionar. Nas bancadas de cozinha, a gente distensiona as lâminas ultra compacta. Respondi o rapaz aí. Vamos seguindo. Zé, você vai ter que pedir para entrar porque eu tentei te adicionar ali, eu não consegui. Então pede para entrar que daí eu te adiciono aqui. Tem uma pergunta aqui que uma menina me fez essa semana, quando a gente começou a anunciar a live, e ela perguntou o que você recomendaria? Porcelanato texturado para a bancada de cozinha, no caso, acetinado ou polido? Então, na verdade, assim, hoje no mercado nós temos,
dentro das lâminas ultracompactas e dos porcelanatos, no porcelanato hoje a gente atua como porcelanato acetinado, né? E como porcelanato polido. Eu sempre vou indicar o porcelanato acetinado, até pela questão do risco. Quando eu falo porcelanato tem resistência, sim, tem resistência sim, mas o acetinado sempre vai ter maior resistência que o polido, porque o polido ele tem um polimento, então ele pode riscar com mais facilidade. Tá? Então, assim, tem resistência ao risco? Tem, mas ele pode riscar com mais facilidade do que o próprio acetinado. Agora, quando a gente está falando de lâminas ultracompactas, eu também orientaria o mate, né? Hoje nós trabalhamos, por exemplo, com o branco, né? Nós temos a opção do mate acetinado forte, que eu posso dizer até informalmente aqui para vocês entenderem. Ele é estilo uma casquinha de laranja, sabe? São duas opções que a gente tem. Então, ele é estilo uma casquinha de laranja. Então, ele é o mais indicado hoje que a gente indica para os clientes. Mas, sendo bem sincero, sendo bem sincera, hoje ainda a preferência para as bancadas de cozinha ainda é o porcelanato, o ultra compacto branco polido. Aqui para nossa região também sai muito polido. A gente até recomenda o acetinado, né? Mas o pessoal, eles querem ver o brilho, então eles partem para o polido. Apesar que hoje a gente tem uma gama muito grande, tanto de porcelanato com grandes formatos, uma questão texturada, como se fosse um material tipo imitando a pedra, o escovado, né? Também os materiais bem resistentes a risco, bem resistente a muitas coisas. E o que que acontece? Tem umas estampas muito bonitas para cozinha, né? Em porcelanato. Se a pessoa ainda tem aquela percepção que a ultra compacta é muito caro. E na verdade a gente sabe que o ultra compacto, pelo que ele oferece, o valor dele é muito acessível. Com certeza, exatamente. Quando a gente começar a entrar um pouquinho falando de produtos, de marcas, né? Eu sempre costumo perguntar, isso é uma pergunta agora, tá, gente? Vamos lá. Qual é o produto, qual é a marca em si que vocês comparam hoje as lâminas ultracompactas? Vamos lá. Eu sempre costumo perguntar isso para o arquiteto especificador, porque a gente trabalha muito com arquiteto especificador aqui. Você está comparando as lâminas ultracompactas com qual marca? Vou dar um exemplo. Com Decton, por exemplo. Tem muito arquiteto especificador que especificam na região de vocês o Decton, o próprio Decton? Sim, aqui indica, na verdade, né? Mas nem todos os clientes vão para Decton, porque é um material que tem bastante valor agregado e o pessoal fica com medo de largar, tipo assim, a mão de obra, né? Para a execução do projeto. Exatamente. Então é isso que eu sempre costumo perguntar para os arquitetos especificadores. Porque de uma certa forma o Decton tem seu posicionamento de mercado, sim, tá? A gente está falando também de posicionamento. Então é por isso que nós, no mundo porcelanataria hoje, a gente buscou trazer realmente o Fubori, porque assim, qualquer produto que a gente for lançar hoje no mercado, a gente vai fazer um estudo e uma análise muito bem convicta do que a gente está fazendo, certo? Então a gente trouxe o Fubori justamente porque é o diferencial. Então você pode hoje comparar ele, por exemplo, com um Decton sem problema nenhum. Você pode comparar esse produto. Quando a gente começar a falar de produtos aparecendo na tela aí. Agora hoje está falando que eu não estou na tela. Cada produto tem a sua singularidade, concorda comigo? Mas em comparativos de preço, enfim, ou no geral, a gente pode dizer assim que hoje as lâminas ultracompactas mundo porcelanataria, a gente sempre vai fazer a troca da especificação muito fácil. A gente tem trocado muito fácil a especificação pelos nossos produtos. Mas assim, eu não quero ficar falando muito em específico da nossa marca, porque aqui a gente está falando num geral das lâminas ultracompactas, certo? E eu quis mostrar para vocês realmente que o Fubori é a melhor opção hoje no mercado. É a melhor opção. Manda uma pergunta aí, Zé, já que tu tá aí com nós, homem. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo, mas o pessoal tá te vendo. A Daiane tá vendo ele, Daiane? Tô vendo sim. É só eu que não tô te vendo, mas o pessoal tá dizendo que você tá na tela. Pode mandar pergunta aí, Zé. Como que faz para você ter o posicionamento no mercado? Porque para você conseguir ter esses produtos, você tem que atingir um certo público, né? Porque nem todo público aceita esse produto devido ao preço. Como que você faz para posicionar sua empresa no mercado para pegar o público certo? Na realidade, hoje dentro da nossa própria empresa, a gente trabalha em 2 patamares.
né? Que é o patamar que eu já faço isso há 5, 6, 7 anos atrás, que é buscar realmente mostrar para o arquiteto especificador o diferencial da porcelanataria. Então a gente já ganhou um posicionamento de mercado porque a gente mostra o diferencial, certo? E quando a gente entra hoje dentro dos produtos de alto padrão, que daqui a pouquinho eu acho que a gente vai conseguir chamar o Kaique, né? Que ele é especialista na venda de alto padrão, onde a gente faz a composição com vários outros materiais, incluindo, então, o nosso produto, que é a lâmina ultracompacta, a gente consegue absorver um ambiente como num todo, certo? Então, um cliente que já coloca, por exemplo, no seu ambiente de cozinha, produtos de valor agregado, ele realmente vai colocar um produto de valor agregado que seja na sua bancada, certo? Então, a gente consegue construir esse nicho, trabalhando com o arquiteto especificador e, como num todo, trabalhando dentro do público de alto padrão, certo? E o posicionamento em si da marca Mundo Porcelanataria hoje é justamente trazer o melhor produto para o mercado, né? Porque lâminas, gente, concordo comigo, existem inúmeras hoje no mercado, né? Se você for começar a analisar, existem inúmeros no mercado. Mas o posicionamento da nossa marca hoje é trazer o diferencial. Quando a gente está trazendo o full body, por exemplo, existem poucos fornecedores hoje que trazem para o Brasil full body. Até escutei em algum momento alguns outros fornecedores falarem: ah, mas o full body, né, não tem tanta diferença do tradicional, ainda foge um pouquinho de preço. Mas quando você entende o valor e o diferencial do produto, ninguém vai brigar por preço, certo? A gente está trazendo o melhor, a gente está trazendo o diferencial. Então, trazendo esse público, entendendo que realmente é um produto diferencial, ele vai trazer o diferencial para a sua própria casa, né? E a gente não lança nenhum produto no mercado sem ter uma essência de produto, por exemplo. Esse produto que a gente está lançando, ele é da coleção Urano. Então, a gente busca, né, trazer a essência da própria coleção. Contando um pouquinho para vocês, então, dessa inspiração, que é a coleção Urano, a gente se inspirou, né, no planeta Urano, o planeta, o Deus do céu, que ele personificava o céu. O que significa isso? A gente quis trazer todo o poder, a gente quis trazer toda a exuberância. Você pode ver que os nossos produtos dentro dessa coleção, os veios deles são bem marcantes, né? E é isso que a gente quis trazer para dentro da nossa coleção. Trazer o veio marcante, trazer o veio que se destaca, né? Então, todos os produtos full body dentro da coleção foram inspirados dessa forma, trazendo realmente o contexto e a essência da própria coleção. Então, a gente não vai lançar nada no mercado sem realmente ter esse contexto, ter essa essência, ter essa personalização e buscar que o arquiteto especificador, que ele realmente valoriza isso, entende esse processo, entende essa curadoria e ele vai especificar nos seus projetos. Além de ter um produto excepcional, ele também tem uma história, ele tem um contexto, ele tem uma essência para trazer para dentro da própria obra do cliente e tudo mais, porque a gente sabe. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? A gente valorizar cada vez mais o nosso lar. Não só ver que o preço, no geral, é do produto, mas entender o valor daquilo que a gente está colocando para dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, o nosso posicionamento hoje, Mundo Porcelanataria, é trazer a essência do produto, trazer o melhor produto, trazer a qualidade e trazer a melhor execução para vocês, Porcelanataria. Vamos aproveitar um estamos falando então da marca de vocês. Fala para nós sobre a logística do mundo da porcelanataria, para nós entender que a gente tá interessado, na verdade, né? Então, vamos lá. A logística, na verdade, dos grandes formatos é uma das barreiras, assim, que a gente, desde quando, lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com os grandes formatos, os porcelanatos, a gente teve que se adaptar muito no mercado, né? Eu lembro lá atrás, quando a gente começou a enviar os porcelanatos grandes formatos da Mozart, era cada carga quebrada. E a outra carga quebrada. Então, a gente precisou entender qual era o processo para a gente poder transportar esse produto. A gente até entender que precisava, assim, um cavalete todo estruturado, né? Então, falando-se de grandes formatos. Quando você entra para a logística das lâminas ultracompactas, é um outro processo, é uma outra forma de logística, né? Então, tudo isso a gente está se adaptando de região para região. Por exemplo, hoje enviar para São Paulo é super tranquilo. Rio de Janeiro, a gente ainda tem os seus empecilhos ali, em questão de prazo e tudo mais. Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu acho que é o caso de vocês, né? Vocês são do Rio Grande do Sul. A gente Isso.
Sim, mas o que acontece? Às vezes pode demorar mais por uma questão de quantidade, mas isso é uma questão tudo de ajuste. Mas hoje sim a gente consegue enviar os nossos produtos do CD de Curitiba, né? Nós ficamos do Umbará que é Curitiba, né? A gente consegue enviar nossos produtos para o Brasil inteiro. E claro que essa parceria, esse posicionamento de marca, eu sempre costumo dizer, parceiros precisam ser parceiros. Posicionamento da marca, a gente é muito, posso dizer assim, a gente ama muito o nosso segmento, a gente ama muito o nosso produto, a gente ama muito a porcelanataria. É por isso que a gente gosta realmente. Às vezes as pessoas falam assim, Daiane, às vezes parece que você quer mandar dentro da minha própria porcelanataria, que você quer que coloque o expositor aqui, quer que pinta a parede de um jeito. Não, gente, isso se chama posicionamento de marca. Entende? Então, sim, hoje nós temos exposições padrões, justamente para que nós conseguimos posicionar nossa marca e vocês também posicionarem dentro da porcelanataria de vocês, elevando cada vez mais os projetos, elevando cada vez mais, né, a demonstração de um produto. Porque concordam comigo, aquilo que você vê realmente, que os seus olhos são visíveis, daquilo que tudo é bonito, daquilo que tudo é agradável, qual é a chance, qual é a porcentagem de você efetivar a venda com o arquiteto especificador? É, outra coisa que a meninada tá fazendo pergunta ali, na verdade, a Fulbore, gurizada, a lâmina ultracompacta já é vida para nós trabalhar, nós que fizemos os projetos, pelo não precisar fazer a dobra. Você só pule ela, tchau. Agora você para entender que a Fulbore ela tem o mesmo segmento e você só poliu, ela desce o mesmo sentido e vai para o outro lado e fechou. O projeto ficou top. Deixa eu te fazer uma pergunta, Daiane. Você sabe que a pessoa, às vezes, ela tem que olhar, ela tem que ver, ela tem que tocar. Se hoje a meninada precisar de amostra, vocês têm disponível para mandar? Com certeza. No final da live eu vou deixar aqui, eu posso deixar contigo também, eu posso deixar registrado aqui. Eu vou enviar o contato do nosso marketing que faz esse posicionamento do envio das amostras. A gente envia com certeza, porque o que mais que a gente quer é que vocês vejam o produto na mão mesmo, né? Conheçam o diferencial, confiam cada vez mais no nosso produto e na nossa marca, mas com certeza a gente pode fazer esse envio, sem problema algum. Isso, na verdade, não é nenhum problema, isso é uma honra para a gente enviar para vocês. Quantas? Araújo, só um minutinho. Eu posso só me desconectar, entrar com o Instagram da distribuidora, onde o Michel vai falar um pouquinho sobre tendência, pode ser? Pode ser, se tu não querer sair, eu chamo ele aqui também, pode ficar. Bem tranquilo, tu que sabe. Eu acho que a gente faz isso e eu permaneço com ele no Instagram da distribuidora, pode ser? Que eu vou auxiliar ele. É porque assim, eu vou ser, na verdade, eu falei que ele era meu aniversário, mas quem vai ser o aniversário dele sou eu. Que a gente vai fazer o teste. Tranquilo, tranquilo. Depois dele, daí a gente traz o Kaique. Aí o homem. O aniversário já chegou aqui para a gente fazer esse teste ao vivo, então eu vou desconectar e a gente entra com a distribuidora, beleza? Fechou. Então, beleza. Daqui a pouco já entro aqui. Ô, Araújo, Fala, Zé. você tá me vendo ou não? Não, mas tu tá aí, fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos chamar eles lá. Rapaz, a minha barra de pergunta aqui travou e agora não aparece pergunta mais nenhuma para mim acompanhar aqui. Sério? Travou, cara. E eu gosto de ir respondendo, todo mundo que vai entrando eu vou respondendo, eu vou mandando joinha, agora travou aqui, não vai mais. Tu que sabe, se tu quer sair, depois só me manda a solicitação, eu te aceito de novo. Manda aí. Não, vou continuar. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu só estava acompanhando ali no meu celularzinho. Eu não sou muito bom para falar, eu não sou tão expressivo que nem a Dai, né? Mas vamos à frente aí tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Não, tranquilo. Então, estava vendo que a Dai estava falando ali sobre qualidade, né? Sobre Manda um emoji aí de novo. Escolher o porcelanato, a ultra compacta, né? Assim, eu penso da seguinte forma: todo cliente, entre os dois produtos, são dois ótimos produtos, né? A questão é a seguinte: a questão é na hora de trabalhar. Eu sou mais a parte técnica, eu não sou comercial, tá bom?
Sim. A questão de trabalhar com o produto, entre você trabalhar com porcelanato e você trabalhar com ultra compacto, eu acredito que 1000 vezes melhor você trabalhar com ultra compacto, tá? Entre a questão de um acabamento, entre a questão da facilidade, né, do material. Eu vi vocês também falando sobre o distensionamento das peças, né? As nossas peças hoje, elas já vêm distensionadas, certo? É lógico, quando você vai abrir aí um, um buraco de cuba, um fogão ou alguma coisa assim, você sempre tem que dimensionar ela, fazer um furo antes, uma broquinha de, vamos colocar aí, 1 milímetro, acho que é 10 milímetros, né? Para você fazer os furinhos nos cantos e tal, para não ter o perigo dela quebrar, certo? Isso é praxe em qualquer material, eu acho, principalmente no ultracompacto, né? Mas assim, hoje o body, já que a gente está falando disso, na verdade era para a gente falar mais sobre a porcelanataria, né? Sobre o trabalho de vocês, né? Mas já que vocês entraram nesse assunto, hoje eu morei algum tempo na Europa, morei algum tempo nos Estados Unidos, então assim eu tenho uma percepção diferente de acabamento, em questão de tipo de trabalhar, né? Da evolução, da evolução do trabalho aqui no Brasil. Hoje ainda se usa muito fazer meio quadrilha com rebaixo, né? Para não cair água, essas coisas aradas. Mas assim, lá fora, você não vê isso, entendeu? Você não vê uma cozinha com rebaixo, 2 centímetros, né? Descendo 45 graus, não vê. Ou você tem um rebaixo italiano de 1 milímetro, 1,5 milímetros, mais ou menos, né? Aí é o que você trabalha. Ou geralmente com uma peça totalmente do real dela, com uma cuba maior, aonde o cliente pode trabalhar com material, pode trabalhar com a sua louça, né? Ali dentro da cuba, para não precisar jogar água para toda a parte da peça, né? Então, assim, eu acredito que esse tipo de trabalho com rebaixo italiano, usando as lâminas full body, vai ser um diferencial para vocês trabalharem, né? Entendeu? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Então, até Igual eu falei para ontem a vocês, gente. eu sou comercial. Tem, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem a gente até entrou numas questões num grupo que a gente participa sobre a questão do distensionamento mesmo, né? Algumas dizem para distensionar, para não distensionar, entramos na questão da garantia e falamos muito. Mas então vamos para a gurizada entender que. Então, como de fato que a gente tira sempre em cima, embaixo, nas lateral, a de vocês, no caso, não precisa. Não precisa. Conforme o nosso fornecedor, né? A gente já até com os nossos próprios clientes, a gente já fez o teste, já pediu, ó, não faça distensionamento, pode cortar tranquilo, não deu problema nenhum, certo? Mas já aconteceu de a gente vender uma lâmina para um cliente e essa lâmina abrir, entendeu? Assim, é Sim. um lote específico que veio para a gente, que a gente até deixou de lado esse lote, não estamos vendendo mais esse lote, falamos com o fornecedor, então o material está aqui na empresa parado e ele vai nos mandar outro lote, entendeu? De garantia, porque essas nossas lâminas têm 10 anos de garantia. E assim, o que ele nos vendeu é que não precisa distensionar a lâmina, entendeu? Já vem distensionada. Então, assim, se no caso nós, no mundo porcelanataria, vender para vocês essa lâmina e acontecer um problema desse, o problema é nosso, entendeu? A garantia é do mundo porcelanataria. Quebrou a lâmina na hora de cortar, não fez distanciamento porque a gente prometeu para vocês que não precisava, pode ficar tranquilo que a mundo porcelanataria envia outra lâmina para vocês sem problema nenhum, entendeu? Mas isso já é garantido pelo nosso fornecedor.
Não, é muito bom isso que você falou, Michel, porque ontem até quando a gente estava falando, entrou nesse debate da garantia e tal, né? Porque em alguns casos se dá garantia, outros até, mas foi muito bom você ter falado sobre essa questão da garantia. Então, o que que acontece? Claro, em todo o acompanhamento, se foi feito no Sim, procedimento correto, é tudo bem certo, mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque daí a gente trabalha mais sossegado, né? Tu já sabe que a procedência, você já sabe que você também já pode dar a garantia para o cliente sem se preocupar, que a gente sempre tem que dar, né? Mas daí, tipo, tu trabalhar com material não te dá garantia e tu tem que dar garantia, daí você fica naquela calça justa, como diz o gaúcho, né? Então, isso é muito exatamente. bom, isso é muito interessante. Exatamente. A gente agrega essa garantia, o nosso fornecedor dá essa garantia e a gente também, entendeu? Assim, mesmo que o nosso fornecedor fale assim, ah, eu não vou dar garantia, a gente vai dar garantia para você porque a nossa palavra é única, entendeu? Se der problema, todo material industrializado tem alguma coisa que vem um lote ou outro e pode dar problema, entendeu? Pode ser que um lotezinho venha, às vezes, com uma manchinha, alguma coisa. Ah, Michel, veio com uma mancha, entendeu? Não cortar. Não corta a lâmina, porque todo o nosso material ele vem com uma película, né? Protetora para na hora do transporte. Então, assim, chegou a lâmina na sua empresa, tira esse plástico, dá uma analisada no material, o material está 100%, dá para cortar? Corta. Não pode cortar o material e falar, ah, veio com problema o material. Aí a garantia é perdida, certo? Então, assim, Porque às isso é vezes pra... o cara não tira o plástico, né? E pega e Pois já é, sai picando a lâmina, né? temos problemas de cliente cortar a lâmina. Aí a gente mandou 30 lâminas para o cliente, duas veio com problema. Diz ele que a lâmina está azulada. E assim, eu já trabalhei muito tempo com mármore e granito. Na verdade, eu venho de uma família, né, que tem marmoraria há muitos anos. Meu pai teve a primeira marmoraria em 1985, foi a data que eu nasci, né? Então, assim, eu já tenho uma experiência na parte de mármore, granito e quartzo. O ultra compacto, para mim, é uma coisa nova que eu peguei quando eu fui para fora, certo? Então, assim, eu não tinha trabalhado com material ainda, né? Mas, assim, eu peguei essa tecnologia, aprendi lá fora alguma coisa sobre isso, né? E quando eu retornei para cá, eu conheci a DAI, então que a gente teve essa ideia de montar a distribuidora, né? E assim, mas voltando lá em questão das lâminas, toda vez que você recebe lâmina, qualquer material, qualquer produto, né, na sua empresa, tem que haver uma conferência, correto? Então, assim, você não pode cortar todo o material para depois você falar que o material está manchado, entendeu? Porque assim, até para vocês é uma perca de tempo, né? Porque você cortou todo o material, teve todo o serviço de cortar, aí fala, nossa, Michel, o material tá manchado. Mas tudo bem, mas por que não houve uma análise desse material para ver se ele está em perfeito estado? Como é um material industrializado, com certeza, às vezes, pode vir com um defeitinho, alguma coisa ou outra, né? Até mesmo os naturais. Hoje você compra um granito natural, um mármore natural, vem com alguma mancha, não estou satisfeito com essa mancha. Tá, então vamos ver o seguinte, o que a gente pode fazer para a gente trocar esse material para você, mas você não pode cortar o material para depois você falar que você não gostou, entendeu? Porque aí complica os dois lados, né? Fica meio ruim, né? Depois de negociar, depois de cortado é complicado. Mas enfim, isso acontece sempre, né? E outra coisa, tirar o plástico já, nas nossas lâminas, ela já vem já com uma especificação ali que você tem que tirar o plástico antes de cortar, entendeu? Até no manual técnico que a gente envia para vocês, para todos os nossos clientes, está especificado lá, tira o plástico para fazer o corte, entendeu? Porque senão você não vai fazer nem análise, né? Mas enfim, vamos Vamos lá. ver. Tem outra pergunta, Zé? Claro, né? O- Ela não Hoje o portfólio, consegue ficar sem falar, né? Vocês perceberam, né? Sim, sim. hoje o portfólio de vocês conta com quantas cores, quantas texturas diferentes aí? Então,
Hoje a gente tem um portfólio de 6 cores, certo? São 6 cores, porém elas têm acetinado e polido. Hoje nós temos a Calacata, né? Temos o Alice Gold, que tanto o Calacata. Deixa eu só lembrar com a Dai aqui, que eu não lembro. É o Calacata E o estatuário? e o Estatuário. São Fulgore. Ambos são full body e são polidos e acetinados, certo? Aí nós temos o branco polido, temos o branco acetinado e temos o branco forte, que eu escutei a Dai falando, que é estilo uma casca de laranja, certo? É aquele mais, com a textura mais forte, né? Eu Eles acho que chamam soft touch, que eles dizem, né? Oi? Eles chamam de soft touch, aquele. É tipo. Exatamente. Praticamente é um soft touch, exatamente. E também nós temos o preto, temos o cinza, preto acetinado e o cinza acetinado. Polido nessa parte a gente não tem. E só entrar aqui um pouquinho para pegar esse gancho, o que na realidade, qual foi a nossa estratégia? A gente tem um portfólio reduzido, mas bem direcionado. O porquê? Qual é essa estratégia? Justamente para que a gente consiga ter um estoque e atender. Porque não adianta a gente ter um portfólio aí de 40, 50, 100 produtos e tudo mais, a gente não conseguir manter estoque aqui no Brasil. Então é reduzido, mas bem direcionado. Nós também trabalhamos através de produtos on-demand, a gente chama de on-demand, onde que é o produto sobre encomenda. Temos uma obra ali, por exemplo, que vai poder esperar, tipo, os 90 dias, a gente fazer uma importação direta. A gente também trabalha, assim, dessa forma, mais direcionado nas revendas, nas boutiques, né? Que além da gente trabalhar hoje com os próprias porcelanatarias, que é um segmento, né? Que a gente trabalha segmentado hoje. Então, a gente tem o segmento de porcelanataria e o segmento de boutique e revendas. Então, a gente trabalha dessas duas formas. Temos o nosso portfólio reduzido, mais direcionados, para atender justamente aquilo que, vamos combinar entre nós e vamos falar a realidade, aquilo que realmente vende, né? São os calacatas, o estatuário, o branco, o preto, esses produtos mais exóticos para a gente hoje, comercialmente, não compensa a gente mantê-los aqui no Brasil. Mas a gente trabalha através do on-demand. Tá? Que são obras aí que muitas das vezes acontece da gente fazer a própria venda no início da obra. O arquiteto já tem o projeto, já tem tudo mais, então detalha com a gente e a gente faz uma importação direta no geral. Que hoje, a gente, dentro de uma própria importação, você consegue hoje mesclar alguns produtos trazendo dentro de um próprio container. Né? Você não precisa trazer, por exemplo, um container, falando um pouquinho mais de logística de trazer esse produto para o Brasil. Então, você não precisa realmente trazer um container de um produto. Né? Então, você pode mesclar. Então, a gente trabalha das duas formas. Bem direcionado mesmo, calacatas, estatuários, o branco, o preto, né? Bem direcionado, todos com um selinho de qualidade, Mundo Porcelanataria, que no final eu vou aplicar aqui na nossa lâmina, tá, gente? Então, assim, todos os produtos que vocês vão receber com esse selinho, que, assim, eu posso dizer, nada mais é do que um selo, né, um adesivo, mas que ele demonstra muito mais que isso, que é a qualidade e a inspeção dos nossos produtos, tá? Então, realmente, isso só finalizando a questão do nosso processo, do nosso portfólio, ele é bem direcionado mesmo, gente. Qual que é o tamanho da lâmina de vocês e o preço? O pessoal quer saber do... Hoje a gente trabalha especificamente com os produtos 320 por 1,60. Tá? Esse é o nosso padrão, a gente trabalha com 12 milímetros, temos uma análise e um protótipo para trazer, né, aí mais direcionado também para as próprias revendas, para chão, piso e parede, porque a gente trabalha muito com arquiteto especificador também, trabalhando não somente com o produto para a bancada, né, no 6 milímetros, mas ainda é um protótipo, então a gente não tem alguns produtos aqui, mas não tem nada que a gente possa já de lançamento, que nem eu disse para vocês, a gente só lança aquilo que a gente tem realmente a nossa coleção toda redondinha, né? Então a gente ainda não tem lançado no mercado, mas já temos um protótipo do 6 milímetros. Eu até pergunto para vocês, é interessante hoje vocês trabalharem com uma espessura menor de produto? Na verdade, alguns projetos a gente faz com 6 milímetros, né? Mas é muito específico, assim. O 12 milímetros, no meu ponto de vista, é melhor, né? Com certeza. Com certeza, até porque geralmente é que nem o que a gente estava falando lá na frente, quando a gente começou a falar do porcelanato. Eu sempre vou defender o porcelanato, tá, gente? Mas é o que a gente estava falando. Estruturar um porcelanato, né, com uma espessura menor demanda um pouquinho mais de trabalho na produção. Isso não quer dizer que não tenha qualidade, né? Mas demanda um pouquinho mais. Se a gente for partir para uma lâmina de 6 milímetros, a gente também entende que também vai ter que estruturar um pouquinho melhor. Ajuda muito no processo de corte, nos
outros demais processos, mas vai ter que estruturar também. Então, acho que o 12 milímetros é o ideal para o nosso segmento, né? Faz toda a diferença e é isso aí. Gente, estou falando demais, vamos deixar, vamos, vocês querem falar um pouquinho? Eu começo a falar e eu não paro, né? Fica à Manda, Zé. vontade. Fica à vontade. Ó, a respeito de valores, fora o frete, claro, cada região, cada estado Então, tem um hoje valor. a gente trabalha bem posicionado, como eu disse para vocês, hoje a gente tem, tanto a gente trabalha dentro da própria e tudo mais, e segmentando porcelanataria, a gente trabalha aí, vamos falar uma média, tá? Vamos falar uma média em torno de R$ 600, R$ 620 o metro quadrado da Fubori, né, que é o produto de alto padrão que nós temos, e 495 as lâminas tradicionais, que a gente chama de tradicionais, que não são as Fubores, mas essa é a média de valores que a gente tem trabalhado. Como eu disse para vocês, há inúmeras lâminas hoje no mercado, cada uma com o seu preço, cada uma com o seu diferencial, mas como eu falei para vocês, não adianta a gente trazer qualquer produto aqui para o Brasil só por questão de preço. A gente precisa trazer o melhor produto, agregar valor no produto realmente, porque é o diferencial. Eu poderia trazer lâminas hoje, eu estou sendo bem sincera e transparente com vocês, poderia trazer lâminas hoje mais baratas aqui para o Brasil. Né? E eu não estou falando nem mal da China, porque nós também temos alguma conexão para trazer alguns produtos, que as nossas são coreanas. Porque as lâminas chinesas hoje são tão boas quanto as demais, tá? Porque as máquinas que fabricam hoje as lâminas na China são máquinas italianas. Né? Então, assim, mas é de fornecedor para fornecedor. A gente sempre vai trazer o melhor produto aqui para o Brasil para garantir qualidade. E ninguém quer problema para ninguém, né? Todo mundo quer o melhor para todo mundo. Então, a gente não vai só trabalhar com preço aqui, a gente trabalha com valor mesmo, agregando realmente um produto de qualidade. Manda, Araújo. Não, eu concordo plenamente contigo, até porque o Michel falou que ele dá garantia, né? Então, quando você trabalha com garantia, você precisa trabalhar com um produto top, né? Um produto que seja, que você sabe que você vai trabalhar sem ter dor de cabeça. Exatamente. E isso comenta muito no próprio nosso fornecedor, né? Porque, como eu disse, como tem várias lâminas, existem vários fornecedores fora do Brasil. Então, assim, eu posso trabalhar com vários fornecedores que me entregam um produto aqui, daqui a pouco 3, 4, 5 lotes dão problema e eu não tenho o que fazer com o produto, né? Então, eu não consigo atender bem, eu consigo te entregar um produto num valor aí bem abaixo do mercado, que, desculpa falar, mas essa prostituição de valor do mercado não é legal para ninguém. Né? Porque acaba desvalorizando o próprio produto que a gente está trazendo aqui, que realmente é o diferencial. E acontece isso. Também não estou dizendo, tá? Não estou dizendo que tem grandes empresas hoje no mercado também, que têm valores abaixo e que são excelentes também, não estou dizendo isso, mas é caso a caso. Cada produto tem o seu produto, né? Cada um tem o seu fornecedor. Como eu disse para vocês, o Fubora a gente trouxe realmente para ser o diferencial, para trazer realmente o diferencial para o mercado. Então, basicamente isso. Quando a gente falar de preço, basicamente esses valores que eu comentei aqui com vocês. É claro, né? Depende muito, quando a gente está falando de importação, depende muito de dólar, depende muito de frete. Os fretes hoje, no momento, estão altíssimos. Se a gente fosse repassar todo o valor do frete, ficaria surreal o valor, mas a gente conseguiu manter, a gente tem uma estratégia muito bem posicionada no mercado, então a gente consegue manter esse valor aí por um bom período, né? Porque a gente tem a expertise de alguns anos já, né? Trabalhando nessa, não importando e trazendo as lâminas, mas tem essa expertise de mercado, né? Há muito tempo. Então a gente consegue ter um patamar bem legal aí e trazer um produto dentro das condições. E comparando com o Decton hoje, o Decton aí, acho que o produto de entrada deles, que a gente pode dizer, tá aí R$ 2.500. Tem lotes até que é 1.800, eu acho, acredito, mas a faixa é de R$ 6.000 o metro quadrado, né? Então nós estamos com um produto bem posicionado, que está abaixo do Decton. Isso não quer dizer que não é um produto de qualidade. Quando a gente fala que um produto é mais barato que o outro, acha que o produto não é bom, né? Mas é posicionamento. A Decton tem um posicionamento muito bom, então eles conseguem trabalhar muito bem o markup deles aí. Hoje em dia a lâmina ultracompacta, dependendo do que você coloca, ela se torna ainda mais em conta do que muitos métodos de porcelanato. Exatamente, exatamente. Com certeza. Acaba acontecendo isso, né? Então, assim, depende muito também quando a gente fala mais barato, depende muito como ela está sendo comercializada, né? Aqui a gente está falando de um posicionamento
de um segmento direcionado. Então, hoje, dentro do mundo porcelanataria, nós temos um segmento, uma abertura para as porcelanatarias. Me ajudem a lembrar, lá antigamente, quando começou o mundo da porcelanataria, quando eu falo mundo porcelanataria, não estou falando de mim, estou falando no geral, a gente como porcelanataria. Como era dificultoso, né? Como a gente tinha dificuldade em fazer essa abertura da compra diretamente das fábricas, né? Eu fui lá, eu briguei muito mesmo, de verdade, na época, para poder fazer a abertura desse segmento, para que a porcelanataria tivesse, né, conseguisse comprar direto da fábrica, porque isso ajudou muito, creio eu, em muitos projetos. O que acontece? Às vezes acabava chegando na revenda, o cliente acabava desistindo por questão do markup do produto e tudo mais. Então, a partir do momento que as indústrias começaram a entender que era um segmento, começaram a abrir as portas, acho que as coisas começaram a evoluir muito para todos nós, né? E eu costumo dizer que eu realmente tive esse pezinho lá em conseguir fazer essa abertura, conseguir entregar aí, a abertura do produto em compra direto da fábrica. Hoje tem muitas empresas que têm a linha porcelanataria, né? Para o atendimento diferenciado, diferente para nós, no caso, né? Isso, hoje a gente já está em outro patamar. Hoje a gente tem marcas renomadas aí no mercado, né? Muitas marcas renomadas no mercado que realmente constituíram o próprio segmento, né? Hoje, por exemplo, eu estou citando algumas marcas aqui, também não é muito legal ficar citando, mas vamos falar. Hoje a Roca, por exemplo, tem o seu próprio segmento de porcelanaria, que faz a venda direto para porcelanaria, mas lá antigamente eles não tinham olhos para a gente, né? Eu busquei muito dentro da própria Mozart. Eu busquei muito trazer esse segmento para que a abertura acontecesse, né? Então, as indústrias hoje, a gente pode dizer que a gente está no outro patamar. Isso é uma vitória para a gente, gente. A gente ser visto, a gente ser, né, mostrar que realmente nós somos artesãos, porque tudo que a gente faz, a gente molda o porcelanato. E hoje a gente molda essas belezuras aqui, que são as lâminas ultra compactas, que é a evolução do porcelanato, né? Então, eu acho que isso é uma vitória para a gente mesmo. É indiscutível dizer que a porcelanataria está avançando e está avançando muito. E eu costumo dizer também que nós somos muito unidos, né? Eu sempre falo também uma coisa que eu vou falar agora, acho que nem deveria falar, porque o Michel aqui, a família dele é 40 anos de marmoraria, depois talvez ele brigue comigo, mas eu vou falar. A marmoraria, muitas das vezes, eles acabam entendendo, eles não conseguem entender que as lâminas ou porcelanato aumentam o portfólio deles, concordam comigo? Né? Eles acham que a gente está tirando o mercado deles, e não é isso. Nós estamos conquistando o nosso. Essa é a realidade. Né? Nós estamos buscando trazer o diferencial, mostrando o diferencial da porcelanataria. Até quando eu faço os testes, por exemplo, de granito, mostrando que o granito mancha com facilidade, eu não estou falando mal do produto do granito e tudo mais. Não, eu estou mostrando realmente que o nosso produto não mancha com facilidade. Que é isso que a gente vai fazer agora. Pode ser? Fechou? Então, eu vou chamar a ajuda do meu universitário aqui. Tá, gente, vamos fazer o seguinte: isso aqui vai ser ao vivo. E assim, se der errado, a gente sai correndo e nunca mais a gente volta, tá? Então, a gente vai fazer esse teste. Se der errado, gente, eu não apareço mais. Eu só entro pros perrengues, né? Então, exato. Aí eu trago ele, porque se der alguma coisa errada, a culpa é dele, tá, gente? Brincadeiras à parte, então, o que a gente vai fazer? Nossa, olha o que deu aqui, mas vamos lá, a gente vai resolver isso agora. A gente vai colocar um vinho, gente, não é para beber, tá, gente? Esse vinho aqui é realmente para mostrar que... Mas depois da live a gente vai tomar todo ele, tá? Ah, tá bom, eu não bebo. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o celular, vou tirar ele aqui do tripézinho. Peraí. Muito abaixo, fica acho que é melhor. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição da câmera. Vamos lá. Aí, então Tá. eu vou aplicar aqui, gente, eu vou aplicar o vinho, tá? Vamos fazer o seguinte. O Michel vai aplicar. Vamos aplicar o vinho direto, a Dai. Vamos colocar... Ah, não. Pera aí. A gente já fez errado. Já fez coisa errada aqui. Ei, meu Deus. A Dai é muito ansiosa, né? Espera aí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Deixa ela segurar o celular. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a gente vai trabalhar aqui com o maçariquinho, né? Ó, gente, ele trouxe um maçarico bem pequenininho, tá? Pra não dar problema mesmo. É brincadeira, gente. Vocês já fizeram esse teste de resistência com maçarico? Foi aprovado? Foi. Então tá, a gente vai fazer aqui ao vivo, então. Michel vai medir qual é a temperatura que a gente vai aplicar o vinho. Daqui tá? 40 minutos acaba a live, daqui tá? 40 Na hora minutos. que ele esquentar bem, a gente para. Isso, daí a gente fica aqui 40 minutos e a gente retorna.
Brincadeira. Ele tá aquecendo aqui e a gente vai ver a temperatura que vai ficar na lâmina. Vou colocar bem O perto. teste é muito bom esses testes, né? Que daí o pessoal que nunca viu começa a ver e já entende bastante também, né? Gente, e outra coisa, tá bem localizado, não tô movendo, não tô fazendo assim não, ó. Meu Deus. Calma Gente, ele lá, quase queimou meu cabelo, que loucura. pera lá. Ó, ele tá realmente focando ali, porque é ali que a gente vai medir a temperatura que ficou a lâmina, tá? Geralmente o pessoal fica só fazendo assim, né? Vamos focar aqui, já deve estar quase um minutinho aqui. As lives tá melhorando cada vez mais, hein? Rapaz. É por isso que eu falo, a gente vai fazer ao vivo, e se der tudo errado, a gente sai correndo. Se estourar aqui, a gente sai correndo. Pessoal, vamos ver agora aqui, ó. Vamos ver a temperatura. Vamos lá, ó lá. 180, 200, nessa faixa aí. Ó, depende do local que pega, 200. Mas vamos considerar aqui na faixa de 305. 306. Ó lá, fixou. Fixou. 300 graus, certo? Analisando isso, você pode ver com o material. E agora o que a gente vai fazer? Quente mesmo, a gente vai jogar o vinho, tá? Ó, escutou o barulhinho? Vixe. Chegou até... Nossa, a gente virou um quentão aqui. Vocês tomam quentão aí na cidade de vocês? Já passou festa junina. Já passou Ó, festa junina. chega, tá até borbulhando ali, ó. Ah, Então, assim, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente aqueceu, na verdade, para realmente ver que a gente está intensificando o manchamento do vinho, certo? Ele está aquecido, a gente jogou o vinho, a gente vai esperar um pouquinho aqui, porque na verdade, se a gente fosse colocar em outro material, não precisava nem esperar muito. Claro que a gente não vai ficar 40 minutos aqui, mas se a gente ficasse 40 minutos, a gente poderia limpar o produto que ele sairia perfeitamente sem manchar. Vai, agora peraí, vira um pouquinho a câmera para lá que eu vou trocar da peça. Vou tirar outra peça e vou ficar uma nova. Ele queria trocar a peça. Engraçadinho lá. Ele, né? Então vamos lá. Então, assim, gente, é só para mostrar mesmo para vocês. Como eu disse, se a gente ficasse 40 minutos aqui, não ia manchar. Então, a gente intensificou para poder já limpar o produto. Pessoal, vocês estão vendo aí que tá saindo até fumaça, né? Todo mundo vendo? Dá um joinha aí. Quem tá aprovando o teste, dá um joinha aí, que eu quero ver quem tá vendo. E o Michel já tá limpando aqui. Gente, foi super rápido. A gente não deixou nem 2 minutos aqui, tá? Pra vocês verem. Mas a gente intensificou com o maçarico, tá? Então, olha só. A lâmina sai intacta, perfeita, não mancha mesmo. Michel, limpa mais um pouquinho. Cara, que lâmina, coisa mais linda. Ela é linda, gente. Linda demais mesmo. Olha, eu sou suspeita a falar, mas ela é linda demais, ó. Então, assim... Vamos pegar aqui direto na luz, aqui, vamos colocar uma iluminação melhor para vocês. Espera aí. E essa é Fubori. Ó. Não manchou nada. A gente vai ficar devendo hoje que a gente não conseguiu pegar uma amostra de granito. Se a gente tivesse pegado uma amostra de granito, alguma coisa, vocês iam ver que já na hora ia manchar. Né? Essa é a Fubori? Essa é a Fubori. Vira ela para eles verem. Ó, essa é a Fubori. Tá? Deixa eu pegar aqui a iluminação. Ela não tá com acabamento, aqui tá cortada, não, tá. Só para vocês verem, tá? Mas olha só. Não, mas é top. Então aqui os veios se ultrapassam. Eu vou virar um pouquinho aqui também para vocês verem. Mas não precisa, vamos fazer aqui aqui, ó, né? É isso aqui, frente da lâmina, certo? Costa da lâmina. É melhor, porque um pedacinho você nunca entende, né? Você nunca consegue entender realmente o que é, né? Então, sim. Tá? É o mesmo material, porém esse aqui é a Alice Gold, certo? Ele tem os veios um pouquinho mais fracos, então, logicamente,